Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouco do que as Escrituras têm para nos ensinar, tá bom? Então, peço para você separar os próximos minutos para que a gente possa abrir a Bíblia, ler um pouco e falar um pouco sobre ela, tá bom? Nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 3, dos versos 1 a 10. Atos 3, dos versos 1 até o verso 10. Do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Atos 3, de 1 a 10. Ora comigo, por favor. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor com a Tua palavra lida. E agora, Senhor Deus, o que eu peço é para que o Teu Espírito Santo tome conta do que vai acontecer agora e fale por meio da minha vida. O Senhor já falou tanto ao meu coração com esse estudo. E eu espero que o Senhor fale também ao coração dos meus irmãos, aonde quer que eles estejam. Alcance cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Qual é o contexto disso aqui? Pedro e João, a Bíblia fala que eles estavam subindo ao templo na hora da oração. Isso era uma rotina para o judeu. O dia do judeu começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da noite. E eles, o judeu bom, ele tem 3 períodos pelo menos de oração, sagrados. Um acontece às 9 da manhã, outro meio-dia e o outro momento às 3 horas da tarde. Esse das 3 horas da tarde é a famosa hora nona. E é interessante que aqueles 2 apóstolos, eles, mesmo tendo sido apresentados ao Evangelho por Cristo Jesus, pelo próprio Deus encarnado, eles não usavam isso como desculpa para deixar a tradição da oração. O Tiago, que também é irmão de Jesus, também não, mas que é irmão de Jesus, ele escreve na sua carta: a oração pode muito, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A igreja que é incentivada à oração, ela só é porque os seus líderes reconhecem o valor da oração. A igreja que vive milagres, maravilhas da parte de Deus, é uma igreja cujos líderes reconhecem que existe um poder, existe o poder no nome de Jesus. Aqui mesmo na nossa comunidade, nós já vivenciamos, tanto no passado quanto no presente, muitos milagres e maravilhas da parte do nosso Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós podemos testemunhar
de milagres, curas, transformação de vidas, restauração de famílias, casamentos. Mulheres que não podiam ser mamães, homens que não podiam ser papais. Eu mesmo, durante esses 5 anos aqui nos Estados Unidos, posso testemunhar de milagres que o Senhor Deus fez na nossa vida. E isso é realidade para cada um de nós. Nós que queremos ser uma igreja que impacte o mundo, nós precisamos urgentemente de melhores homens e melhores mulheres. Hoje em dia, muitas igrejas buscam melhores métodos. Mas Deus continua buscando melhores homens e mulheres. Deus não unge métodos. Deus unge homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A minha intenção hoje é dizer algo que quando a gente ouve, até soa óbvio. Mas quando a gente para pensar no óbvio versus a realidade, muitas vezes a gente se constrange ou a gente se frustra, porque é como se a gente estivesse olhando no espelho e vê uma realidade inevitável. É uma realidade iminente, é aquilo ali. E o meu desejo é que, ao ouvirmos sobre isso, por mais que soe óbvio, nós possamos, do fundo do coração, nos colocarmos de frente a frente com o espelho e, se for necessário, sermos constrangidos com a verdade, com a realidade. Porque isso é bom, isso nos leva para um lugar de ação. Na verdade, é o melhor dos mundos, né? Quando a gente é confrontado com uma verdade, quando a gente se vê de frente a frente com algo que nos constrange, a gente, mundo ideal, a gente precisa reagir, a gente precisa agir. E o que eu quero dizer para você hoje é que só podemos oferecer aquilo que temos para dar. As pessoas que oferecem, ou a pessoa que oferece aquilo que ela não tem para dar, ela é uma pessoa enganosa, ela engana, ela é enganadora. São os charlatões, os impostores. Por isso, vale a pena a gente parar para pensar o que é que eu tenho para dar. O que é que eu tenho para oferecer. Mas nós vamos começar pelo começo e eu vou voltar lá no verso 1, explicando, talvez verso a verso, para a gente entender nesse estudo bíblico o que é que Deus tem para nós. Tá bom? Em primeiro lugar, Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Pedro e João, eles não eram só apóstolos, eles não eram só amigos, eles não eram só sócios da pesca, eles viveram ao lado de Jesus Cristo. Eles caminharam, eles comeram com Jesus Cristo. Eles testemunharam, eles são testemunhas oculares do ministério de Jesus Cristo. Eles estavam no nível mais íntimo de Jesus Cristo aqui, enquanto ele viveu nessa terra. Pedro e João eram esses caras que estavam subindo ao templo para orar. Aqueles homens tinham, sim, uma vida comprometida de oração. Eles sabiam que a oração era importante e sem a oração, eles provavelmente viveriam no escuro. Não teriam como pregar com ousadia, não teriam discernimento para saber aonde ir, o que fazer. Provavelmente teriam medo da lei ou da religião, das pessoas. Sem oração, eles viveriam no escuro. Tem uma frase que um pastor amigo meu fala, alguns pastores eu já ouvi falar, talvez você também, que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração,
Nenhum poder. Nenhum poder. E não só os dois apóstolos, Pedro e João, entendiam o valor e o poder da oração, mas outros grandes homens de Deus verdadeiramente compreendiam e debruçavam nesse lugar. Eles sabiam que os seus ministérios eram sustentados por oração. Tem um grande homem chamado Charles Spurgeon. Eu acho que foi ele. Ele, quando ia pregar, ele arrastava multidões de pessoas. Milhares de pessoas ele já pregou. Centenas de pessoas se convertiam em uma das suas pregações. Ele levava um exército de intercessores que ficavam orando enquanto ele pregava. Certa vez perguntaram para ele: Spurgeon, como que você explica isso? Tanta gente se converte quando você prega. Tanta gente é desafiada, é transformada. Existe uma reação muito grande nas suas pregações. E ele falou assim: existe muita gente orando naquele lugar enquanto eu estou pregando. Um exército de intercessores. Um pastor amigo meu, ele foi visitar a maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. E ele conta que naquela propriedade, um lugar muito grande, imagina, a maior igreja do mundo. Naquela propriedade tinham várias casinhas de oração. E não importa a hora do dia que você passava por essas casinhas, do lado de fora tinha um par de sapatos ou de chinelos, mostrando que ali dentro tinham pessoas orando, ou uma pessoa orando. Certa vez perguntaram para o pastor dessa igreja: qual é o sucesso para que a sua igreja seja assim, tenha tanta gente? Ele respondeu com 3 palavras: oração, oração e oração. A Bíblia nos mostra que as igrejas que oram testemunham as manifestações, os milagres de Deus. Foi assim com Esther, foi assim com Davi, foi assim com Daniel, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, e é assim até hoje. E mais uma vez eu digo, nós aqui, na nossa igreja, aqui em Elizabeth, nós podemos testemunhar que, sim, Deus faz obras maravilhosas, manifestações milagrosas, porque nós acreditamos no poder da oração. O texto continua, verso 2 ao 5, diz assim: um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. De um lado eu consigo imaginar a beleza daquele templo, de um outro lado eu consigo imaginar a miséria que existia, contrastando as duas situações dividindo a mesma cena. A religiosidade, meus irmãos, tem um grande potencial de construir um palco de desfile de pessoas ornamentadas, bem ornamentadas, no meio de um mundo que agoniza, no meio de um mundo que clama por misericórdia, no meio de um mundo miserável, do lado. A religiosidade tem poder de fazer uma pessoa viver a vida inteira olhando somente para o seu umbigo, não olhando o mundo ao nosso redor, sem perceber o mundo doente, sem perceber o mundo cada vez pior, cada vez mais egoísta. O paralítico, ele
Ele esperava uma esmola, uma moeda que provavelmente salvaria o dia dele. Puxa, eu vou comprar, com uma moeda eu consigo comprar o pão para aliviar o meu dia. Mas aí ele encontrou Pedro e João. E Pedro ofereceu algo que transformou a vida daquele homem. Aquele homem queria algumas moedas, ele recebeu uma vida nova. Pedro deu o que ele tinha. E a pergunta que eu te faço e farei várias vezes durante esse estudo é: o que é que você tem? O que é que você carrega? O que você tem carregado? Você só pode dar o que você tem. Você só oferece o que você carrega. E pensando nisso, eu digo para você que nós precisamos tomar cuidado com a nossa rotina espiritual. Porque mesmo indo à igreja, indo ao templo todos os domingos, participando dos cultos, indo às células, se isso for somente religião, nós somos como o paralítico. A gente não consegue sair do lugar. Mesmo com a Bíblia debaixo do braço, com roupa de crente, a gente segue como paralítico. A gente precisa ser carregado espiritualmente pelos outros. Mesmo cantando os hinos da igreja, mas como um paralítico. E por outro lado, a gente precisa ter cuidado para não sermos os religiosos que passam dia e noite pela Porta Formosa, todos os dias ou todos os domingos, e se depara com um paralítico diariamente. Desculpa. E o máximo que a gente consegue oferecer é uma moeda. Uma moedinha. A gente oferece uma moeda porque a gente não quer se envolver mais. A gente oferece uma moedinha porque não vai fazer falta na nossa casa. A gente só oferece uma moeda porque a gente não quer se sujar com a sujeira do paralítico ou do mendigo, seja quem for. Muitos crentes estão indo à igreja, mas não estão sendo igreja. Eles vão à igreja, mas não vivem igreja. Muitos até falam com sotaque de crente. Imitam os hábitos, imitam os cacuetes. Oram em línguas fake. Decoram referências bíblicas. Tem a Bíblia debaixo do braço, aquela maiorzona assim, ó. Eles têm tudo isso, cantam os hinos de cor, falam versículos bíblicos. Eles fazem tudo que um crente faz, mas eles não conseguem olhar para o outro com o olhar de Jesus. Ele não consegue olhar para o próximo com o olhar que Jesus tem. Se a sua fé é apenas uma rotina de domingo, meu irmão e minha irmã, você é apenas mais uma pessoa que passa pela Porta Formosa. Mais uma pessoa que só consome o que é oferecido aos domingos e só. Muitas vezes você nem se dá ao luxo de fazer o esforço de ir à igreja, porque o YouTube já resolve esse problema. Irmãos, o mundo não precisa de mais religiosos. O mundo precisa de pessoas que carregam o nome de Cristo. O mundo precisa de pessoas que falam assim: ei, olha para mim. Olha para mim. Estou falando com você. Ei, olha para mim. Olha para mim porque eu tenho o que você precisa. Olha para mim, porque a cura que você precisa eu tenho e eu posso te dar. Olha para mim, porque eu tenho uma palavra de vida para você. Eu tenho a cura. Eu tenho Cristo, e Cristo é a cura que você precisa. Cristo é tudo o que você precisa.
Olha para mim. O verso 4 diz assim: olhe para nós, Pedro disse. O homem esperava dinheiro. E Pedro foi honesto. Ele falou assim: eu não tenho nem ouro e nem prata. Irmãos, muita gente tenta dar o que não tem. Tentam dar conselhos psicológicos, e eles mesmos não têm paz. Muita gente tenta falar de moral, mas eles não são santos, eles não vivem vida de santidade. Vira e mexe aparecem os escândalos aí com os homens de Deus, com os pastores, com pastores grandes, que caem. Adultério, estelionato, roubo, vira e mexe, é só você olhar na notícia. Pedro fala assim: eu não tenho nem ouro e nem prata. Mas ele continua: o que eu tenho, isso eu te dou. O que ele tinha? Pedro tinha intimidade, Pedro tinha o Espírito Santo. Pedro carregava o nome que é sobre todo nome. Pedro carregava o nome, a unção de Jesus Cristo. Irmão, se você só pode dar o que você tem, e se o que você tem é amargura, seguramente você vai oferecer veneno para as pessoas. Você vai oferecer palavras de morte. Se você não tem esperança, se você tem desespero, se você vive e tem vivido essa vida, meus irmãos, mesmo citando o hino, cantando o hino, mesmo falando os versículos, você não vai oferecer palavras de vida porque você está cheio de outras coisas. Se você só tem orgulho dentro de você, provavelmente você vai oferecer esse mesmo lugar, essas mesmas palavras de orgulho, conselhos de um orgulhoso para as pessoas. Agora, se você está cheio de Jesus, aí não tem como. Você só vai oferecer palavras de vida, cura, esperança, mudança, conversão. Muitas pessoas, eu estava falando isso com os irmãos um dia desses, muitas pessoas estão indo para o inferno dentro das igrejas, porque elas têm ouro, têm prata, têm recursos, têm influência, mas não têm o nome. Estão cheios de dinheiro, mas vazios de vida com Deus. Tem uma história que eu li sobre Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio IV. Inocêncio IV ou Inocêncio IV. Aquino, ele surpreendeu o Papa quando ele entrou num lugar que o Papa estava, e o Papa estava na hora contando as muitas moedas de prata e ouro que ele tinha ali, enfim, que estava com ele. E o Papa olhou para ele e falou assim: irmão, como você pode perceber, eu não posso dizer igual Pedro disse ao paralítico, que eu não tenho ouro nem prata. Tomás de Aquino olhou para o padre e respondeu assim: isso é verdade. Mas também o senhor não pode dizer mais ao paralítico: levanta e anda. Eu não sei qual é o fim dessa história, mas eu acho que o Papa ficou desconcertado. Finalizando, meus irmãos, dos versos 7 ao 10 diz assim: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido.
Irmãos, Pedro, ele não simplesmente fala assim, paralítico, levanta e anda. A Bíblia fala que ele estende a mão e ajuda o homem a levantar. O milagre não aconteceu para o paralítico ficar lá agachado. Mas ele entrou no templo, a Bíblia diz que ele entrou no templo saltando e louvando. E a Bíblia fala que isso impactou o povo. O povo ficou cheio de admiração. O povo ficou assombrado. Irmão, quando um cristão, Quando um cristão é despertado para o seu propósito, quando ele entende o seu propósito, quando ele entende aquilo para aquilo que ele foi feito, que ele foi criado, ninguém segura. Porque ele passa a entregar o que ele tem de Deus, o que ele recebe de Deus. E aí, sabe o que acontece? O ambiente é transformado. As pessoas passam a querer o que ele tem. As pessoas passam a querer viver as experiências que ele vive. Eles querem ir mais fundo. Por isso, irmão, o que eu digo para você, nesse início de ano de 2026, vamos juntos. Vamos fazer diferente de como foi 2025. Talvez você tenha começado 2025 bem, vamos fazer melhor. Talvez o seu 2025 foi ruim. Ok, vamos juntos, vamos melhorar, vamos fazer isso diferente. E sabe o que você pode fazer? Faz essas perguntas. Se posicione agora diante de Deus. O que é que tem acumulado no seu coração? É religiosidade ou é relacionamento? Religiosidade ou relacionamento? Você não pode se enganar. Porque o que define a sua eternidade não é o banco que você senta todos os domingos na igreja. Mas é quem habita em você. Se você não tem Jesus, as únicas coisas que você pode oferecer ou tem para oferecer para as outras pessoas são coisas terrenas, são coisas que acabam, são coisas perecíveis, são coisas que daqui a pouco vão virar pó. Agora, se você carrega o nome de Jesus, você seguramente tem tudo que você ou qualquer pessoa no mundo precisa para viver. Se alguém hoje te pedisse uma esmola espiritual, paz, esperança, direção, Jesus, o que você teria para entregar para essa pessoa? Qual seria a sua resposta para essa pessoa? Seria assim: ei, olha para mim porque eu tenho o que você precisa. Ou seria palavras não de vida, mas de desencorajamento, de morte, de desespero. Talvez você que está passando por baixo da porta formosa se depara com uma pessoa, o paralítico, que precisa tanto de uma palavra de vida. E essa palavra precisa vir de você. Talvez Deus esteja colocando alguém no seu coração agora. E depois que você terminar, manda uma mensagem já para essa pessoa. Ofereça palavras de vida. Pastor, eu não tenho palavras de vida para oferecer, então vamos orar. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega o seu futuro ao Senhor. Confia nele. Consagre os seus planos ao Senhor e confia nele. Confia nele. Vamos orar? Senhor Deus,
muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e falado. A minha oração agora é pela pessoa que precisa reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Entra agora, Pai, na vida dessa pessoa que quer. Transforme. E que a partir de agora essa pessoa viva uma vida diferente e queira testemunhar do teu amor. Que ela seja esvaziada agora completamente de tudo que é ruim, tudo que não tem vida. E que ela seja cheia do teu Espírito Santo. E que ela ministre isso com seu jeito de viver para outras pessoas. E que quando ela passar por perto de outras pessoas que precisam disso, ela ofereça o que ela tem para dar. Ministra também, Senhor Deus, a nós, crentes velhos, crentes antigos, talvez desanimados ou desesperados, seja com o que for. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados nesse lugar. E nos dá um banho de renovo, de restauração. Que nós possamos, Senhor Deus, colocar a nossa esperança no Senhor e oferecer o nome para as outras pessoas. Nos dê dessa graça, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.